Breaking News, CNN. 10h35, Breaking News aqui no Abertura de Mercado para te falar mais sobre o PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, que com quase 2 meses de atraso por causa do shutdown mais longo da história dos Estados Unidos, acaba de ser divulgado, então, portanto, a primeira leitura do PIB americano no terceiro trimestre. E o PIB dos Estados Unidos subiu 4,3% nesse terceiro trimestre, lembrando que a expectativa era de uma alta de 3,3% para a atividade econômica dos Estados Unidos. A expectativa de uma alta de 3,3% já era de uma atividade econômica bastante forte, resiliente, mas o PIB vem muito acima, 1 ponto percentual acima do que era esperado, reforçando ainda mais essa teoria da atividade econômica ainda bastante resiliente, mesmo nos patamares de juros atuais do Federal Reserve nesse momento. Ao que a gente acompanha aqui na divulgação do comunicado do próprio Departamento de Análise Econômica nos Estados Unidos, então, portanto, que o PIB real cresceu nesse terceiro trimestre, inclusive 4,3%. Então, e aí eu vou trazer aqui para vocês um pouco mais para baixo, só para poder a gente acompanhar na comparação aqui do que tudo que veio subindo, tá? Olha só, primeiro aqui, ó, PIB real, 4,3%. Vou trazer aqui essa tabelinha que é importante, até porque também tem o índice de preços, o PCI, em 2,8%, tá? O que a gente tem já traçado aqui para o terceiro trimestre. Lembrando que essa questão do PCI é algo também esperado e bastante acompanhado, o índice de preço de gastos do consumo, né? Portanto, anualizado no ritmo de 2,8% no terceiro trimestre, de acordo com essa estimativa do Departamento de Comércio que acaba de ser divulgado. Resultado que representa, gente, uma aceleração comparada ao avanço de 2,1% do trimestre imediatamente anterior. Quanto ao núcleo do PCI, que exclui itens voláteis como alimento e energia, aí esse que é logo aqui abaixo, ó, excluindo alimentos e energia, teve uma alta de 2,9%, também uma aceleração em relação ao aumento de 2,6% do segundo TRI. PCI, lembrando, é a medida de inflação preferida do Federal Reserve. Essa é a primeira medida do indicador na variação trimestral que é divulgada desde o shutdown mais longo da história dos Estados Unidos. Então, o PCI teve uma aceleração, foi no trimestre, então, portanto, para 2,9%, antes a gente estava em 2,1%, excluindo itens, né, como alimentos e energia, também teve uma aceleração. Portanto, uma aceleração na inflação e também na atividade econômica do país, mesmo aos patamares de juros que a gente tem nesse momento. E aí eu vou trazer mais detalhes aqui para vocês na nota técnica aqui que acaba de ser divulgado, sobre o que fez esse PIB real crescer nessa taxa anual de 4,3% ao ano nesse terceiro trimestre. Segundo o documento aqui do próprio governo americano, reflete aumentos no consumo, nas exportações e nos gastos do governo, que foram parcialmente compensados por uma queda no investimento. As importações, que são deduzidas do cálculo do PIB, diminuíram, gente. Então, portanto, olha, aumento dos gastos, o consumidor refletiu o aumento tanto em serviços quanto de bens. No segmento de serviços, os principais contribuintes foram saúde e outros serviços. No segmento de bens, os principais contribuintes foram bens de lazer e veículos, bem como outros bens não duráveis. Na área da saúde, tanto os serviços ambulatoriais quanto os serviços hospitalares e de casas de repouso também aumentaram, com base principalmente nos dados do trimestre, né, do inquérito trimestral dos serviços e recentemente disponibilizados referente ao terceiro trimestre. Entre outros serviços, eles também destacam aqui os principais contribuintes para esse aumento, como viagens internacionais, com base também nos dados aí do departamento, e também de serviços profissionais, principalmente serviços jurídicos, com base no censo que foi efetivado por eles. Aumento de bens de veículos recreativos refletiu principalmente o aumento de equipamentos processados, mas chamam a atenção, diante de tudo, para o aumento do gasto do consumidor, refletido tanto em serviço quanto em bens, segmento de serviços sendo o principal contribuinte à saúde e outros serviços. Ou seja, portanto, então, atividade econômica dos Estados Unidos, refletindo o consumo interno, o que também já teve efeito sobre a inflação
o PCE, que é o dado bastante acompanhado pelo Federal Reserve, que a gente não tinha conhecimento até então devido ao shutdown, o que traz uma leitura agora, né, mais preocupante em relação à condição de política monetária dos Estados Unidos. Porque se a gente tem uma resiliência na atividade econômica e uma inflação ainda acelerando, portanto, a gente deve ter ainda menos espaço para corte de juros nos Estados Unidos nesse momento. Mais cedo, gente, a gente tinha, né, nos índices futuros americanos, todos eles muito próximos à estabilidade, diante da expectativa da divulgação, né, inclusive desse dado. Agora vão se aprofundando as quedas nos índices futuros americanos. Dow Jones Futuro agora cai 0,22%, S&P 500 Futuro cai 0,23% e Nasdaq Futuro cai 0,32%, inclusive, principalmente Nasdaq Futuro, que é o mais sensível, o setor de tecnologia acaba sendo mais sensível a juros, aprofunda um pouco mais de perdas, porque diante de uma economia resiliente e de inflação ainda elevada, provavelmente a gente deve confirmar ainda aquela teoria de menos espaço para corte de juros e a gente já tinha o Banco Central americano colocando uma total dependência da divulgação dos dados para que fossem definidos, né, os próximos passos da política monetária nos Estados Unidos. Então, portanto, temos uma atividade econômica bastante resiliente por lá, encomendas de bens duráveis caíram em outubro, e o PIB dos Estados Unidos subiu 4,3% no terceiro trimestre de 2025, bem acima, portanto, da previsão de 3,3%. O Ibovespa avança, gente, vai aos 159 mil pontos, com apenas 4 ações caindo nesse momento no principal índice da Bolsa Brasileira. Ibovespa agora sobe, vai para 159.277 pontos, vai mantendo essa trajetória de alta, né? E a gente segue acompanhando aqui os dobramentos em relação a essa leitura e os impactos agora que a gente deve ter, né? A tradução que a gente vai ter agora do mercado justamente para os efeitos disso sobre a política monetária do Federal Reserve. É importante lembrar que ainda hoje, nos Estados Unidos, às 11h15 da manhã, saem dados de produção industrial, que é algo também que deve se somar a esses dados que acabam de ser divulgados da atividade econômica do país. Eu vou trazer uma observação aqui, quanto à questão das exportações. Aqui eles dizem que tanto para as exportações quanto para as importações, as estimativas refletiram principalmente os dados dos acordos de transações internacionais, incluindo informações atualizadas que serão disponibilizadas publicamente com a divulgação do relatório do US International Transactions do terceiro trimestre, que será divulgado no dia 14 de janeiro de 2026. Então, portanto, exportações e importações, todas as estimativas que refletiram principalmente esses dados do Acordo de Transações Internacionais, a gente vai ter o conhecimento desses dados do terceiro trimestre no dia 14 de janeiro de 2026. Eles frisam aqui que no segmento de exportações houve aumento tanto na base de bens quanto de serviços, e o crescimento das exportações de bens foi impulsionado pelos bens de capital. E no âmbito das importações, a diminuição de bens foi parcialmente compensada por um aumento de serviços. Lembrando que todo o detalhamento eles dizem que a gente vai ter a divulgação no dia 14 de janeiro de 2026. Então tá aí o balanço final que a gente tem é de uma atividade econômica bem mais resiliente, bem maior do que a gente já estava esperando para os Estados Unidos. PIB em 4,3%, um ponto percentual pelo menos acima do que o mercado esperava. Portanto, então, 159.218 pontos é o que a gente tem para o Ibovespa nesse momento. A gente vai entendendo, então, qual será a reação do mercado, porque diante desse cenário, pelo menos a primeira leitura aqui, a gente deve ter menos espaço para corte de juros lá nos Estados Unidos para o ano que vem. Em contrapartida, aqui no Brasil, a gente tem uma expectativa de início do ciclo de corte de juros. E aí, esse diferencial de juros é importante a gente acompanhar, porque isso é um diferencial competitivo quando a gente fala de atrativo de investimentos aqui para o Brasil.